Bom dia, um feliz sábado. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Hoje, 30 de maio de 2020. Vamos iniciar o programa da Escola Sabatina desse sábado, cantando esse belo hino, Deus é tão bom. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer por mais um sábado que o Senhor concede na vida de cada um de nós. Humildemente te pedimos que esteja conosco nesse programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados, amados irmãos, nós somos agraciados por belas histórias vinda dos campos missionários e nós conhecemos isso como Informativo Mundial das Missões. Neste sábado, amados irmãos, nós teremos o prazer de escutar mais uma história vinda agora da Noruega. E nessa história conta que um jovem, irmão nosso lá na igreja da Noruega, teve uma ideia muito interessante para pregar o Evangelho. Vamos ouvir então atentamente o relato do Informativo Mundial das Missões desse sábado. Informativo Mundial das Missões. A camiseta evangelística. Glenn vestiu sua camisa favorita no metrô de Oslo, na Noruega. Seu objetivo? Chamar a atenção das pessoas. E o professor não precisou esperar por muito tempo. Logo uma mulher olhou para a camisa e ficou curiosa. Ali estava bordado Advent Airlines, comissário Glenn Lee, uma empresa comercial que não existia nos aeroportos. Então a mulher perguntou: "Eu não conheço essa empresa, para onde voa?" E Glenn respondeu: "Só temos um destino." Após uma pausa, a mulher continuou: "É muito caro." E a resposta foi que as passagens eram de graça. Ela exclamou: "Como assim?"
E Glenn explicou que as passagens haviam sido pagas há 2000 anos atrás. A mulher entendeu que se tratava do cristianismo e explicou que não tinha interesse no assunto. Ela tinha tido uma experiência ruim no passado por causa de maus cristãos. Entretanto, ali no metrô, ela continuava curiosa. Glenn sentou-se ao seu lado e disse: "Talvez possamos explorar a Bíblia com um novo olhar." Ao ouvir essas palavras, a mulher relaxou e tirou várias dúvidas sobre a Bíblia durante os 20 minutos seguintes. Ela precisou descer logo depois, mas afirmou: "Obrigada pela conversa. Agora tenho muito para pensar e pesquisar." Glenn ama falar de Jesus, mas afirma não ser muito extrovertido, por isso mandou fazer essa camisa. As pessoas ficam curiosas e começam a perguntar sobre a empresa, e então ele pode falar sobre o amor de Cristo. Glenn afirma ser apenas um instrumento, e é o Espírito Santo que convence as pessoas a iniciarem um diálogo e a aceitarem Cristo. A Noruega é uma sociedade altamente secularizada e há apenas 4.500 adventistas do sétimo dia, entre eles Glenn. Em 2017, nossas ofertas ajudaram a construir um centro comunitário para jovens em Oslo. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, a sua oferta irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Perceba, irmão, que a minha oferta, a tua oferta, podem fazer. Tem muitas pessoas que vivem longe de nós, em campos missionários, distantes como é a Noruega, né? Então, eu convido a você a, todo sábado, né, trazer a sua oferta especial. Nós temos esse aplicativo 7Me, do qual você pode se utilizar e então trazer uma oferta todos os sábados para que o Evangelho alcance mais pessoas, né? Quantos projetos são feitos a cada final de trimestre, e a tua oferta, com certeza, ela ajuda muito no avanço da pregação do Evangelho. Portanto, seja um ofertante sistemático. Quero convidar agora, nesse instante, ao pastor Wesley Schiavetti a louvar ao nosso Deus. Ele preparou uma música muito especial, muito linda, chamada Doce Salvador. Vamos ouvir esse hino maravilhoso. Não há sinal, não sei onde ir. Pensei saber, vi que nada sei. Os dias são abismos de incertezas, mas se comigo fores, eu continuo a ir. Doce Salvador, que tua luz venha me guiar. Doce Salvador, toma-me, guarda-me, guia-me. Doce Salvador, a culpa e a dor quero deixar pra trás, porque me nego o perdão que me dás. Meus erros me
ouço a tua voz. Meu filho, vem a mim, doce Salvador, que tua luz venha me guiar, doce guarda-me, guia-me, doce Salvador. E ao andar pelo vale em que todos vão passar, eu me lembrarei que lá Jesus passou. Vou segurar em sua mão, qual um filho a mão do Pai. Direi, doce Salvador, guia-me com tua luz, o caminho doce Salvador, toma-me, guarda-me, guia-me, Salvador. Doce Muito obrigado, pastor Wesley Schiavetti. Pastor Wesley foi minha ovelha quando trabalhei juntamente com minha família na cidade de Conchal, interior de São Paulo. Na época, Wesley era um jovem atuante na igreja, principalmente na área musical. Deus deu a ele esse dom maravilhoso da música, um primeiro tenor muito afinado. E então eu quero te agradecer porque você está participando da nossa programação da Escola Sabatina. Muito obrigado, pastor. Fiquei muito feliz quando soube que você foi fazer teologia e hoje está formado como pastor. Que Deus abençoe você, sua querida família e todos os nossos queridos irmãos lá da cidade de Conchal, interior de São Paulo. Uma cidade que fica 25 quilômetros do UNASP Campus 2. Né? Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Queridos, todos os sábados as nossas secretárias da Escola Sabatina estão enviando o link do teu CRM e eles estão passando também para os professores das unidades. Então, por favor, você que é aluno e você mesmo professor da Escola Sabatina, preencha esse CRM através desses links. É muito importante. Muitos não estão indo à igreja por causa da pandemia, fazem parte do grupo de risco. Eu peço a gentileza, então, que respondam, né, esses links. Você pode responder hoje à tarde, até domingo por volta do meio-dia. Esse link ainda está aberto, mas não deixe de responder. É muito importante a tua participação. Pegue agora a sua lição da Escola Sabatina, eu também vou pegar aqui a minha. O estudo dessa semana tem como título, né, Criação, Gênesis como Fundamento, parte 2.
E o verso áureo, o verso para memorizar: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos capítulo 19, verso 1. Só de olharmos, amados irmãos, o céu, principalmente numa noite estrelada, nós, com certeza, e emocionados, nós proclamamos de que realmente o céu foi criado por um Deus maravilhoso. Um Deus que tinha o propósito de fazer desse universo um lugar fantástico. E nós vemos através das obras da criação do Senhor, né? Aí na parte de sábado à tarde, nos diz aí que muitos grandes pensadores foram inspirados pelas Escrituras a explorar o mundo criado por Deus. Como resultado, a ciência moderna nasceu. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle e outros grandes cientistas acreditavam que o seu trabalho revelava ainda mais sobre o trabalho manual da criação de Deus. Havia toda uma expectativa, né, da Bíblia, e eles exteriorizavam isso, eles pregavam isso, eles ensinavam isso, mas depois da Revolução Francesa, começaram então a tirar os ensinamentos bíblicos, aquilo que a Bíblia trazia, para agora outros ensinamentos que não estavam de acordo com a Bíblia Sagrada. E um dos mais famosos dessa época, em 1859, diz aqui a lição, que surgiu uma obra de Charles Darwin, chamada A Origem das Espécies. E este livro, amados irmãos, essa obra provocou então um afastamento das Escrituras Sagradas. E até hoje nós encontramos nas escolas, nas faculdades, nas universidades, né, o ensino da evolução, a evolução das espécies, desacreditando daquilo que a Bíblia Sagrada ensinou. Infelizmente, né? Muito bem, na parte então de domingo, a parte de domingo nos diz aí a palavra, a lição, né? Que o título, né, o subtítulo primeiro, Terra plana? Acreditava-se que muitos no mundo antigo pensavam que a Terra era plana. A maioria das pessoas, no entanto, por uma variedade de boas razões, entendeu que a Terra era redonda. Até hoje, porém, alguns afirmam que a própria Bíblia ensinou que a Terra era plana. Como é que nós entendemos, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa questão da Terra, do terraplanismo? E há muitos terraplanistas por aí, né? E é interessante que esses terraplanistas aí, eles defendem a Terra, que o nosso planeta seria, né, uma Terra plana, com uma muralha de gelo na borda do disco e um domo sólido sobre nossa cabeça, dentro do qual estaria o Sol, a Lua, bem menores que o planeta. Além disso, a gravidade é uma ilusão e a NASA existe apenas para alimentar a farsa da Terra redonda, e nos diz aí que muitos acreditam nisso. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que procura respeitar a todas as pessoas. E nós respeitamos também, né, os terraplanistas. Mas é importante algumas coisas serem colocadas de uma maneira bem correta. Nós temos aqui, durante vários sábados, falado das ferramentas que precisamos se utilizar para que nós possamos fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Não é porque um pastor, um sacerdote, um
padre, um escritor falou alguma coisa que nós vamos acreditar. Nós precisamos ser como os bereanos, lembra que a Bíblia menciona os bereanos e os de Tessalônica, e nos diz que os bereanos eles eram mais sábios, porque tudo aquilo que os apóstolos, né, pregavam, ensinavam, eles iam lá no Tanakh, que era a Bíblia da época, né, e iam conferir se realmente aquilo que eles haviam escutado da boca desses discípulos, desses apóstolos, era verdadeiro e se estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, há muitas evidências de que existem dentro das Sagradas Escrituras figuras de linguagem, ou seja, são versos não literais, né, para que a gente possa entender aquilo que é literal e aquilo que é simbólico. Então, muitas vezes, esses terraplanistas, sem essas ferramentas, eles começam então a divulgar algo em que a Bíblia não traz consentimento, né? Então, a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia é que a nossa Terra é um planeta globo, né? É circular, é redondo, não é uma Terra plana, né? Mas, mais uma vez, nós respeitamos a ideia dos terraplanistas, mas, por favor, não tomem a Bíblia como o seu amparo para defender esta tese, porque a Bíblia não ampara esta tese, infelizmente, né? E também, eu separei aqui um trechinho do que a senhora White ela fala sobre essa questão, né? Por exemplo, ela diz no livro Conselhos sobre Saúde, página 115, ela diz assim, alguns textozinhos, né? Ela diz assim: Deus qualificou seu povo para iluminar o mundo. Ele os dotou de faculdades por meio das quais devem eles estender a sua obra até que elas circundem o globo. Está vendo? A senhora White fala sobre a Terra como um globo, né? Aqui no livro Maior Discurso de Cristo, ela diz assim, na página 42, assim como os raios do sol penetram até aos mais remotos recantos do globo, olha, globo, assim é desígnio de Deus que a luz do Evangelho alcance a toda pessoa da superfície da terra. Outra coisa aqui que eu achei interessante, que certa ocasião um terraplanista também foi conversar com ela, né? E ela disse assim, olha, quando uma vez certo irmão se chegou a mim com uma mensagem que o mundo é plano, fui instruída a apresentar a comissão que Cristo deu aos discípulos, e de ensinar todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, e ela continuou dizendo assim, quanto a assuntos como a teoria de que o mundo é plano, Deus diz a toda alma, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Né? Tenho-lhes dado sua comissão. Insistam sobre as grandes verdades para esse tempo, não sobre assuntos que não têm relação com nossa obra. E há muitas pessoas, amados irmãos, que entram em discussão, né? Sobre esses assuntos que não têm relevância de salvação nenhuma, né? Então, queridos irmãos, não vamos perder tempo, né, com assuntos que não nos trazem nenhum tipo de aproveitamento de salvação, coisa parecida, né? A gente precisa pregar o Evangelho e dizer que Jesus está voltando aí na nossa geração, né? Mas, se alguém perguntar qual é o pensamento da Igreja Adventista, o pensamento da Igreja Adventista, nós cremos que o mundo é um globo. E outra, amados irmãos, como é que a gente pode sair disso, né? A própria NASA, né, com seus foguetes e assim por diante, eles têm fotografado a Terra e a gente tem visto que a Terra é redonda, lá do universo. Não tem como fugir disso aí, né? Então é até meio que ilógico hoje, em pleno século XXI, com todo o avanço que nós temos e assim por diante,
pensamos que a Terra seja plana, né? Mas, de qualquer forma, mais uma vez, Igreja Adventista respeita os terraplanistas, né? Mas uma coisa a gente pede com muito carinho a eles: não tomem a Bíblia para fundamentar a ideia de que a Terra é plana, porque a Bíblia não traz esse amparo. Se você tentar extrair isso da Bíblia, à força você vai conseguir. Mas se você fizer uma exegese, uma hermenêutica, buscar as ferramentas certas, você não vai conseguir de forma alguma, né, justificar essa ideia de terraplanista. Tá bom? Muito bem, vamos para a parte de segunda-feira. Aqui nós temos como subtítulo, né? Criação na literatura antiga. Então, arqueólogos descobriram textos do Egito Antigo e do Oriente Próximo que se contêm histórias primitivas da criação e do dilúvio. Isso fez com que alguns se perguntassem se a conta do Gênesis foi emprestado dessas culturas ou se de alguma forma dependia delas, mas é realmente este o caso? Então, você sabe que a arqueologia, ela anda de braços dados, vamos dizer assim, com a Bíblia. Porque muita coisa que foi encontrado pelos arqueólogos, né, eles corroboraram com o pensamento bíblico. Muitas citações bíblicas que não haviam em nenhuma outra literatura foram encontrados por arqueólogos, que sustentaram então a veracidade das Sagradas Escrituras. Por isso que a arqueologia é muito importante. Mas encontraram, né, um épico chamado, está aí na lição de segunda-feira, abra sua liçãozinha na segunda-feira, um épico de Atrahasis, e nos diz ali que os homens, eu vou ler aqui para que vocês possam entender, né? Os homens, eles trabalhavam para os deuses, enquanto esses deuses podiam descansar. Então, nesse conto aí, né, do Atrahasis, nos diz que o homem, então, ele trabalhava enquanto o Deus que tinha criado ele descansava. No Gênesis, no entanto, Deus criou a terra e todas as coisas nessa terra, né? E o ápice da criação foi o homem. Diferentemente, né, lá de Atrahasis, que nos dizia que o homem trabalhou e o Deus dele descansava. Aqui Deus criou a terra, todas as coisas, mas o ápice da criação da terra foi o quê? A criação do homem, né? E aí nos diz então que ele descansou, depois que ele fez o homem, ele descansou como o homem, né? A criação do santo sábado, né? E nos diz também que o livro de Gênesis nos conta que Deus criou um lugar, um jardim, e convidou para eles estarem em comunhão, o homem e Deus, né? Então havia um cuidado em sua criação, coisa que nós não encontramos nesse épico aí, Atrahasis, né? Também nesse épico aí do Atrahasis, nos diz que o menor deus deles lá é morto e o seu sangue então é misturado com argila e forma então 7 homens e 7 mulheres, né? Olha a história. O menor dos deuses deles lá é morto, né? E aí o sangue desse Deus que foi morto é misturado então com argila e eles formam então 7 homens e 7 mulheres. Já no Gênesis nos diz que o próprio Deus se agachou, tomou ali o barro e fez um lindo boneco. Eu fico imaginando, deveria ser um lindo boneco, perfeito, Adão, o primeiro homem. Mas além de criar este boneco,
Deus então, nos diz a Bíblia, que assoprou nas suas narinas. E esse boneco passou a ser agora uma alma vivente. Que história fantástica, história maravilhosa. E nos diz que depois, esse Criador, no Gênesis, ele fez o homem dormir, e então ele extraiu uma das suas costelas, fechou com carne, e dessa costela ele criou a mulher, Eva. E ele não fez isso, a partir de um Deus morto. Deus fez com suas próprias mãos. Então, na criação de Gênesis, não há nenhum tipo de conflito, de violência, coisa que não é encontrada nessa história que nós acabamos de ler. Então, podemos descartar completamente que Moisés tenha se utilizado de uma história para contar a história da criação. Uma história pré-existente para contar a história da criação. Não. A história da criação é inédita, é única, e conforme nós vemos nas Sagradas Escrituras. Ok? Muito bem, vamos à parte de terça-feira, nos diz Gênesis versus paganismo. E é interessante, queridos irmãos, que aqui nós vemos, aí na parte do meio, depois da pergunta ali, nós encontramos então o termo Sol e Lua. E nos diz que por que Moisés, ao escrever o primeiro capítulo de Gênesis, contando ali a história da criação, por que ele não usa o termo Sol e o termo Lua? Porque esses nomes, eles estavam ligados, ali no antigo Oriente Próximo e no Egito. Esses dois nomes, Sol e Lua, eles estavam ligados a entidades, a deuses. Então, para que o leitor não tivesse essa ligação entre deuses do antigo Oriente Próximo e do Egito, Moisés então usou um outro termo. Ele usou, por exemplo, para dizer sobre a criação do Sol, ele falou assim, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, falando sobre a lua. Assim, ele, de uma forma inteligente, não trouxe uma ideia pagã para dentro dos escritos sagrados, para dentro da Bíblia. Ele então se utilizou desses outros termos. Por isso que, muitas vezes, e eu já fui perguntado, pastor, crianças, perguntam muitas vezes, pastor, por que não aparece ali Sol e Lua, Aparece lá o grande luminar para o dia e o menor para a noite, Aqui está, então, a resposta, sobre esse assunto. E a lição dessa parte de terça-feira, ela encerra dizendo assim, Gênesis, portanto, apresenta um corretivo contra os mitos do mundo antigo, não se utilizando da palavra Sol e Lua, porque isso dava uma ideia de endeusamento lá dos egípcios, e também do Oriente Próximo ali, Moisés usou certos termos e ideias incompatíveis com os conceitos pagãos, e ele fez isso simplesmente expressando o entendimento bíblico da realidade, do papel e propósito de Deus na criação. Agora, há uma coisa interessante também que deve ser colocada, antes de nós entrarmos aí na parte de quarta-feira, é que Deus estava o quê? Inspirando a Moisés. Então, com certeza, Deus também disse à mente dele, olha, cuidado quando você escreve, buscar palavras, termos, para que não seja confundido com as religiões pagãs que existem
por aí, né? Vamos então agora, irmãos, para a parte de quarta-feira, né? E aqui nos diz, e eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 5. Aqui nós encontramos a primeira das genealogias, né? E é interessante aqui, eu quando eu li essa semana aqui, eu fiquei pensando, né, gente, como esse povo vivia. E aí eu encontrei, por exemplo, a gente sabe que o que mais viveu foi o Matusalém, 969 anos, é isso, né? 900, deixa eu ver aqui, no verso 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Bem interessante aqui o seguinte, que o camarada ele vivia muitos anos, aí depois de viver todos esses anos, ele tinha o filho. E aí a Bíblia comenta que depois que ele teve esse filho, ele teve outros filhos e filhas, e viveu tantos anos a mais, e com tal idade morreu. E assim vai, a sequência toda do capítulo 5. A gente encontra, a única exceção foi Enoque, né, que nos diz aqui a palavra de Deus, que ele tinha ali 65 anos, quando ele gerou a Matusalém. E aí nos diz que depois ele gerou outros filhos e ele viveu mais 300 anos, e depois ele não foi mais achado porque Deus o levou para morar consigo. Então é a única exceção. E aí quando nós vamos ao capítulo 11, nós já encontramos, e aí o capítulo 11, irmãos, ele já é após o dilúvio. E aí há uma queda dos anos de vida da população do mundo de então. Porque eles viviam em torno de 800 a 900 anos. Já pensou, irmãos, viver 1000 anos? Esses primeiros homens da face da terra, eles viveram quase 1000 anos. Mas depois, aqui no capítulo 11, há uma queda substancial na idade deles. O Deus agora, ele tira praticamente aí quase 600, 700 anos, né, de vida às pessoas, e elas passam a viver 200, no máximo aí 300 anos, né? E é interessante, queridos irmãos, que a lição aqui nos diz, mas se quisermos entender, né, o conceito de Deus, de tempo e sua progressão ao longo da história, devemos reconhecer que esses dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 11, são históricos e teológicos, ligando Adão ao resto da humanidade e Deus ao homem no domínio dos confins do espaço e tempo. Deus sabia o melhor para a raça humana e por isso assim ele o fez. Mas que é interessante nós vermos essa genealogia e vemos a idade que essas pessoas, né, chegaram, é algo fascinante. Na parte de quinta-feira, amados irmãos, nós temos aí como subtítulo Criação nas Escrituras. Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referem a Gênesis 1, né, até o 11 como uma história, o quê? Uma história confiável. E quando nós vamos aqui à lição, a gente vai encontrar, por exemplo, olha, Mateus capítulo 19, versos 4 e 5, ele faz a menção que o homem deixará o seu pai e sua mulher e unir-se-á, aliás, deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, né? Ele traz essa referência lá de Gênesis, né? Lá em Marcos, capítulo 10, versos 6 a 9, né, nos diz que Jesus mencionou mais uma vez Gênesis, né, quando ele disse assim, Deus fez o homem e a mulher, né? Lá em Lucas capítulo 11, versos 50 e 51, Jesus fala sobre o assassinato de Abel, mais uma vez ele se utilizando no livro do Gênesis. No livro de João, capítulo 1, verso 1 até o verso 3, nós encontramos aqui, né, que antes
do mundo ser criado, né, a palavra que representa Jesus, né, já existia. Em Atos, capítulo 14, verso 15, ali o apóstolo Paulo, Lucas, né, eles dizem ali que Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar e tudo que existe, né? Em Romanos, capítulo 1 e 20, agora o apóstolo Paulo, né, dizendo que Deus criou o mundo. E onde que ele buscou isso? Lá no livro do Gênesis, né? 2 Coríntios 4, 6, né? Deus que disse, né, haja luz e houve luz. Aonde é que nós encontramos? Aonde é que o apóstolo Paulo encontrou essa citação? Lá no livro do Gênesis. Está notando, amados irmãos, como Jesus, os seus apóstolos, eles se utilizavam do Velho Testamento, né? E nessa lição nós estamos vendo fatos que estão escritos no livro do Gênesis, nessa lição aqui. Mas claro que Jesus e os apóstolos se utilizaram de outros livros do Velho Testamento, mas nesta semana nós estamos estudando aqui sobre Gênesis e estamos vendo então que eles também se utilizaram de Gênesis, né? Continuando aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versos 12 a 15, né, nos diz que Adão foi criado primeiro e depois Eva. Olha que interessante, né? Da onde que ele tirou isso? Lá do livro do Gênesis. Tiago, capítulo 3, verso 9, nos fala que Jesus era o criador desse mundo. Aonde que Tiago tirou isso? Tirou também do livro de Gênesis, né? 1 Pedro 3,20, né? Durante os dias de Noé, né, ele construiu um bote, uma arca, né? Da onde é que Pedro tirou essa citação? Ele também tirou lá do livro de Gênesis. Aí nós temos aí o livro, a pequena carta de Judas, né? No verso 11, verso 14, Judas mencionou, por exemplo, Caim, da onde que ele tirou, né? Ali de Gênesis, e aí ele menciona Enoque, ele menciona Adão, todos personagens que estão inseridos no livro do Gênesis. E por fim, no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 14, capítulo 22, 2 e 3, nos mostra que Jesus, né, foi o criador de todas essas, de todos esses, do que aconteceu ali, e eu tenho certeza que quando nós lemos a Bíblia, a gente pode pensar, olha, se Jesus se utilizou desses textos lá do Gênesis, se os apóstolos se utilizaram desses textos do Gênesis, nós podemos ter a plena certeza que o livro do Gênesis é um livro realmente inspirado, né? Então, nos diz aqui no finalzinho da lição de quinta-feira, né, Jesus e todo o Novo Testamento, todos os escritores do Novo Testamento referem-se, né, a Gênesis 1 até o capítulo 11 como uma história confiável. Você pode ter a certeza de que ao lermos o Velho Testamento, e esta semana nós tivemos, essa semana e a semana passada, tivemos o privilégio de estudar sobre o livro do Gênesis, né? E você pode ter a certeza de que realmente é um escrito confiável e, acima de tudo, irmãos, é inspirado por Deus. Vamos encerrar então a nossa lição da Escola Sabatina, na parte agora de sexta-feira. Eu separei esse trechinho aí do Espírito e Profecia, nos diz assim: a Bíblia é a história mais abrangente e instrutiva que os homens possuem. Ele veio fresco da fonte da verdade eterna, e uma mão divina preservou sua pureza através de todas as eras. Aqui só podemos encontrar uma história de nossa raça, imaculada por preconceito ou orgulho humano. Por todas as eras, queridos irmãos e amigos, por todos os tempos e séculos, Deus preservou
as Sagradas Escrituras. Muitos derramaram até o seu sangue para proteger, cuidar das Sagradas Escrituras para que pudessem chegar até os nossos dias. Deus preservou as Sagradas Escrituras por todos esses séculos. E elas chegaram até nós. E esse livro maravilhoso, queridos irmãos, é um livro que provoca transformação dos seus leitores. Pessoas que viviam uma vida dissoluta, longe de Deus, ao conhecerem as Sagradas Escrituras, a sua mente, o seu coração são convertidos pelo poder do Espírito Santo. Portanto, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querido ouvinte, seja um leitor das Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia. Ela faz uma diferença na vida das pessoas. E eu tenho a plena certeza que você também já encontrou muita coisa maravilhosa dentro das Sagradas Escrituras e você com certeza é uma pessoa diferente hoje porque a Bíblia faz parte da tua vida. Em nada ponho minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada transe a suportar, vou sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O seu amor é muito leal, abriga-me no temporal, a visitar minha tentação. É Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que letra maravilhosa, né? Aqui o coro desse hino diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A tua fé, querido irmão, querida irmã, querido amigo, está firmado no Senhor, na sua palavra. Quero, neste sábado, pedir para que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, em sua mente, para que você seja um ávido leitor da Bíblia. E além de ávido leitor da Bíblia, um praticante da palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós somos pessoas mais felizes. Deus nos dá a sua bênção a cada dia, se o buscarmos. Portanto, leia a Bíblia, estude a lição da escola sabatina, ore, para que as bênçãos de Deus recaiam em abundância para você e para toda a sua família.
Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, que lição espetacular tivemos na semana passada e recapitulamos nesse sábado, confirmando a veracidade das Sagradas Escrituras. Queremos, ó Deus, guardar todas essas ordenanças, porque queremos ser abençoados pelo Senhor. Que possamos ser ávidos leitores e praticantes da Palavra de Deus. Portanto, esteja conosco no restante deste sábado, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, amigo, muito obrigado, porque você esteve conosco até o presente momento. Que você tenha um restante de sábado muito abençoado e que no próximo sábado, se for da vontade de Deus, possamos nos encontrar mais uma vez neste programa da Escola Sabatina. Que Deus os abençoe e tenham todos um bom dia e um feliz sábado.